O texto que vou ler está em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. A partir do verso 22 até o verso 33. Lido o texto, não feche sua Bíblia, por favor. Quero que você acompanhe comigo a exposição. Está escrito assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia, amém. O contexto desta passagem sugere-nos dois fatos que ocorreram no ministério de Jesus. O primeiro deles é que Jesus estava tão atarefado para atender às múltiplas necessidades das multidões que o procuravam, que ele não tinha tempo para comer, para cuidar de si. Segundo lugar, nessa conjuntura, Jesus recebe a trágica notícia do assassinato crudelíssimo de seu precursor, João Batista, que foi arrancado da masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, e degolado por ordem de Herodes Antipas. Diante desses dois cenários, diz a Bíblia que Jesus tomou uma decisão: sair com seus discípulos para um local deserto, ermo, para um tempo de descanso. Diríamos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de imprensa, a notícia vazou. E quando Jesus chega no local, a multidão já estava lá, aguardando Jesus. E em vez de Jesus despedir a multidão e continuar de férias com seus discípulos, ele se compadece daquele povo, passa a ensinar aquela multidão e a curar os seus enfermos. Quando então o dia já se declinando, os discípulos, do topo da sua pretensa prudência, sentem-se no direito de dar conselhos a Jesus. E eles se aproximam de Jesus dizendo: mestre, esse lugar é ermo, daqui a pouco fica de noite, aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado,
também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno de 12.000 pessoas. Então, Senhor, o mais prudente é despedir esse povo, manda esse povo para casa. Então Jesus lhes choca dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas agora eles estão encrencados, porque não tem lugar para comprar comida, não tem dinheiro para comprar comida. Fizeram um levantamento e eles tinham a receita de 5 pães e 2 peixes para uma despesa de 12.000 pessoas. Eles não podem, não têm condições de atender a ordem de Jesus. Porém, o que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. Ele multiplicou os pães e os peixes e deu para os discípulos distribuir para aquela grande multidão. E é aí que começa o nosso texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Logo a seguir, o quê? Logo a seguir, os fatos que acabo de relatar. Porém, uma pergunta se faz necessária: por que Jesus não permitiu que os seus discípulos ficassem com ele, despedindo as multidões? Por que Jesus não pede, não aconselha, compele, ordena os discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado, para Cafarnaum? Do que Jesus está querendo proteger os seus discípulos? Mateus não responde essa pergunta. Mas o texto paralelo de João 6,15 diz que, logo que essa multidão foi alimentada, ela vem com o propósito de arrebatar Jesus para fazê-lo rei, em outras palavras, um Messias político, um operador de milagres, alguém que viria apenas para atender suas necessidades imediatas, físicas, terrenas. E vale destacar que nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, nós pregamos sobre milagres. Porém, Jesus não desceu do céu precipuamente para fazer milagres. Os milagres que ele realizou eram chamados de sinais, para provarem a sua divindade e a sua messianidade. Entretanto, o propósito principal da vinda de Jesus ao mundo foi morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação e nos dar a vida eterna. Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados, seduzidos por essa cosmovisão de olharem para ele apenas como operador de milagres e não como salvador do mundo. Então o que Jesus Cristo faz? Tira os discípulos de céu, obriga-os imperiosamente a entrarem no barco e voltar para casa. Bom, será que os judeus tinham razões ou motivos para ter expectativa de um Messias que viesse quebrar o jugo da opressão e resolver os seus problemas imediatos? Obviamente sim. Numa breve retrospectiva da história de Israel, haveremos de notar que a maior parte da história de Israel foi viver debaixo da opressão de seus inimigos. O próprio Deus apareceu para Abraão e disse que a descendência dele, que seria numerosa na terra, seria escrava no Egito. E por 400 anos, boa parte desse período foi viver debaixo do chicote, de trabalhos forçados. Quando Deus então tira esse povo com mão forte e poderosa, durante 40 anos peregrinaram pelo deserto e viveram acossados
pelos amalequitas, pelos edomitas, pelos amonitas, pelos moabitas, pelos povos vizinhos. Entraram na terra prometida, mas não conquistaram toda a terra. E os povos cananeus foram como que espinhos em suas ilhargas. Vem depois um longo período, chamado período dos juízes, o período mais instável de Israel, e durante 330 anos, Israel viveu debaixo da opressão dos povos vizinhos. Então o povo pediu um rei, estabelece-se monarquia em Israel, e o primeiro rei de Israel morre num campo de batalha, lutando contra os filisteus, numa acachapante derrota. Depois da morte de Salomão, por inabilidade política de seu filho e sucessor Roboão, o reino de Israel é rasgado. E das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte, que durou apenas 209 anos, com 19 reis, 8 dinastias. Nenhum rei andou com Deus, e esse reino do norte viveu debaixo da opressão de seus inimigos, até que em 722 a Assíria cerca Jerusalém e leva o povo para o exílio. O reino do sul prevalece um pouco mais. Mas em 586, a Babilônia cerca Jerusalém, destrói o templo de Salomão, e leva o povo judeu para 70 anos de um amargo exílio e escravidão. A Babilônia caiu, mas Israel ficou sob o domínio do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel ficou sob o domínio do Império Grego. Alexandre o Grande, antes de completar 33 anos de idade, morre. Israel fica sob o domínio dos Ptolomeus do Egito, ora sob o domínio dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel, e agora Israel está debaixo do grande poder do poderoso Império Romano. Então era natural que os israelitas aguardassem o Messias que viesse quebrar o jugo, atender às suas necessidades imediatas. Mas Jesus deixou muito claro: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é geográfico, o meu reino não é político, o reino de Jesus está habitando aí dentro do seu coração. Essa esperança era tão robusta no coração dos israelitas, irmãos, que até os discípulos de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, ainda guardavam isso. Quando perguntaram para Jesus: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não vos compete saber, nem em tempos nem em épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, já que as férias foram frustradas, o mínimo que eles podiam esperar é que pelo menos voltassem em paz para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Então aqui começam as lições da mensagem de hoje. E a primeira lição é esta: mesmo quando você está andando com Deus, fazendo exatamente o que Jesus mandou você fazer, ainda assim você enfrenta tempestades na vida. Nós não temos imunidade especial. Nós não vivemos numa bolha. A nossa vida não se desenrola num parque de diversões. Aqui enfrentamos tempestades. Aqui enfrentamos ventos contrários. É por esta causa que você vê um crente cheio do Espírito Santo enfrentando uma doença grave. É por isso que você vê um missionário cheio do Espírito Santo indo pregar o Evangelho e enfrenta um acidente na estrada. É por isso que você vê gente de Deus passando por situações adversas, por lutas gigantescas, por tempestades na vida. As tempestades são inevitáveis.
elas são imprevisíveis, às vezes inadministráveis, mas entenda isso, todas elas, entretanto, são pedagógicas. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos afastar de Deus, elas vêm para nos colocar na presença de Deus. Elas não vêm para nos levar ao naufrágio, elas vêm para nos levar à vitória. Elas vêm para nos provar, não para nos reprovar. Elas vêm para nos aprovar. Segunda lição do texto: Jesus Cristo sempre vem ao nosso encontro, na hora da nossa tempestade, sempre vem. Vou repetir: Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da nossa tempestade. Não do nosso jeito, não no nosso tempo. Notem comigo que os discípulos saem ainda de dia. A travessia não dava 1 hora de viagem, e já passa das 3 horas da madrugada, e eles ainda estão no epicentro da tempestade. Eu fico olhando esse texto, pastor João Vitor, embora o evangelista não ponha nenhuma emoção, não relate nenhuma situação onde os discípulos conversam entre si, mas eu fico imaginando quantas perguntas foram feitas. Por que Jesus não permitiu que nós ficássemos com Ele, já que nós saímos para ter um tempo com Ele? Por que é que Jesus não veio conosco? Por que é que Jesus não resolve logo o nosso problema? Porque o texto nos informa que Jesus, despedido das multidões, subiu para o monte para orar sozinho. E o texto paralelo de Marcos capítulo 6, verso 48, diz que lá do monte Jesus olhava para os discípulos em perigo. E a pergunta é: se Jesus está vendo os discípulos em perigo, por que ele não vai logo resolver o problema? Deixa eu fazer um checklist. Quantos nesse auditório aqui já oram por uma causa há mais de 5 anos? Levante a mão. Há mais de 5 anos. Você já perguntou por que a resposta não chegou ainda? E eu quero dizer para você que Ele vem, mas Ele vem do seu jeito, Ele vem no seu tempo. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é livre, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Às vezes nós somos como Naamã. Lembra do Naamã, o general sírio, leproso, que vai a Israel para que Eliseu ore por ele e o cure? Eu fico imaginando, pastor Osés, que o Naamã escreveu a liturgia do culto da sua cura, e ele imaginava que Eliseu haveria de chegar ao seu encontro e impor as mãos sobre ele, talvez num ritual emocionante e até místico. E diz a Bíblia que quando ele chega com a sua comitiva na casa onde estava o Eliseu nem saiu da casa para falar com ele. Só deu uma ordem: fala para o general aí, ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Para um pouquinho só. Não, eu não vim da Síria para isso. Não, eu esperava um tapete vermelho, eu esperava uma recepção honrosa, eu esperava que ele viesse ao meu encontro, eu esperava que ele impusesse as mãos. Ele poderia dizer: eu já escrevi a liturgia do culto da minha cura, tem que ser do meu jeito. Só que Deus não se submete à nossa agenda. Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano.
Ele age do seu modo, no seu tempo, para o louvor da sua glória. Terceira lição do texto: Ele vem, sempre vem, ainda que na quarta vigília da noite. Vocês sabem que a vigília da noite era dividida em 4 vigílias, a noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira, das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. A pergunta é: por que Jesus às vezes só vem na quarta vigília da noite? Sabe o que significa a quarta vigília da noite na cultura brasileira? É o último furo da correia, é a última volta do ponteiro, é quando você já está dizendo para você mesmo: agora não tem mais jeito, agora é tarde demais, agora não tem mais cura, agora esse casamento não tem mais solução, agora esse problema encruou e não se resolve mais, agora não adianta mais. Às vezes o Senhor espera a quarta vigília da noite para que fique todos sabendo que a solução não veio da terra, veio do céu, não veio do homem, veio de Deus, não é iniciativa humana, é intervenção divina, para que toda a glória pertença ao Senhor. Então, em nome de Jesus, não jogue a toalha, em nome de Jesus, não dê um diagnóstico final sobre o seu problema, porque mesmo que você já tenha esgotado todos os seus recursos, Jesus chega para resolver o seu problema insolúvel e trazer glória ao seu próprio nome. Eu estava pregando num congresso em Feira de Santana no final do ano passado. Estava lá como preletor, do meu lado, o pastor Harley Mafra, um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo. Harley Mafra era um empresário de sucesso. E certa feita ele foi fazer uma viagem com outros colegas empresários, se hospedaram no mesmo hotel, desceram para jantar juntos. Alguns se levantaram mais cedo da mesa, e quando ele terminou o jantar, ele entrou no banheiro do hotel e deparou com seus colegas empresários cheirando cocaína. Ofereceram para ele, tolamente ele aceitou, e ficou preso da primeira vez. A sua vida foi deteriorando, o seu casamento foi desidratando, a sua vida financeira foi derretendo, a vida foi colapsando. Não suportando mais a crise existencial, ele tomou uma decisão, arrumou as malas e disse para a família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver debaixo de pontes, viadutos e marquises, como mendigo, durante 7 anos, devastado pela cocaína e pelo crack. Um dos lugares que ele mais ficava nas noites geladas de São Paulo, era debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Depois de 7 anos, um dia atravessava uma ponte numa noite gelada de São Paulo. Era madrugada, e uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração, encontra com ele em cima da ponte, olha para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. A sua família nunca desistiu de procurá-lo, mas nunca tinha notícia dele. A sua filha nunca parou de procurá-lo pelas madrugadas de São Paulo. Naquela madrugada, quando o Harley Mafra terminou de atravessar a ponte e entrou na praça, ela estava passando de carro pela praça. Olhou, observou, tornou a olhar, reconheceu: é o papai. Saiu do carro, correu, abraçou, maltrapilho, mal cheiroso, pôs-a no carro. 7 anos de lutas nas clínicas de recuperação, mas Harley Mafra recuperou sua sanidade física. Harley Mafra recuperou sua sanidade mental.
Harley Mafra recuperou o seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra recuperou sua vida financeira. Harley Mafra é pastor da igreja que dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na história dele na 4ª vigília da noite e restaurou a sua sorte. Eu não sei qual é a sua tempestade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a crise do seu casamento e da sua família, eu não sei qual é o problema da sua vida financeira, eu não sei qual é o pecado ou o vício que atormenta você, eu não sei qual é a sua condição hoje diante de Deus, mas Jesus está chegando na sua história, ainda que na 4ª vigília da noite. 4ª lição do texto: Ele sempre vem. E às vezes vem de maneira inusitada, porque o texto diz que agora Ele vem andando sobre as águas. Não é convencional. E por que Ele vem andando sobre as águas? Para ensinar para os seus discípulos que aquilo que era maior do que eles, aquilo que ameaçava eles, aquilo que conspirava contra eles, aquilo que atentava contra a vida deles, está rigorosamente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite que os seus problemas são maiores do que você, mas Jesus é maior que os seus problemas. Há problemas que você e eu não sabemos resolver, nós não temos forças para resolver, mas Jesus é maior do que os nossos problemas. Hoje Ele está chegando aqui pisando sobre os problemas que nos intimidam e nos ameaçam. Ele vem caminhando sobre as ondas. 5ª lição: Ele sempre vem. E Ele vem também para trazer luz para as mentes confusas. Vejam vocês que naquela noite escura, possivelmente um relâmpago luzidio abre um facho de luz na noite escura, e eles olham, e vem alguém caminhando sobre as ondas, e apavorados gritaram: é um fantasma. Mas para um pouquinho só. Esses homens já eram crentes, ainda acreditavam em fantasmas. Pasmem vocês, há crentes que ainda hoje acreditam em fantasmas. A pergunta é: por que eles acreditavam em fantasmas? Todos vocês sabem que dos apóstolos de Jesus, só um deles não era galileu: Judas Iscariotes. Ele nasceu na Judéia, lá no sul. Todos os outros eram galileus, lá do norte. E a região da Galileia era a região mais populosa de Israel naquele tempo. Tinha 204 cidades e aldeias na Galileia, cercada de povos gentílicos e pagãos, com muitas crenças, com muitas crendices, com muitos deuses. O Velho Testamento chama Galileia dos gentios. Tanto é verdade que em Mateus 16, logo a seguir esse registro, Jesus está lá no extremo norte da Galileia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, e faz uma enquete com seus discípulos perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para um pouquinho só. Esse Jesus aqui é João Batista? Mas João Batista foi assassinado. Esse Jesus aqui é o Elias? Mas o Elias foi arrebatado ao céu. Esse Jesus aqui é o Jeremias? Mas o Jeremias morreu há muitos séculos. Esse Jesus aqui é alguns dos profetas? Mas os profetas estão mortos. Como assim? É porque já naquele tempo eles acreditavam em metempsicose.
em transmigração das almas? Diríamos nós hoje, em reencarnação? Agora preste atenção. Quando a teologia é falsa, ela produz tormento, medo, pânico, pavor. O que traz paz é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vem para trazer luz, conhecimento, clareza, verdade, evangelho, sã doutrina. E é esta verdade que tira as vendas dos olhos, é esta verdade que arranca o nevoeiro das vistas, é esta verdade que traz paz ao coração perturbado. Ele sempre vem, sempre vem. Sexto lugar, Ele vem para acalmar o nosso coração e a nossa tempestade. Jesus se dirige àqueles discípulos dizendo assim: tende bom ânimo, sou eu, não fiquem com medo. Amados irmãos, há muitos medos que rondam a nossa alma, e eu vou lhes dizer que o único antídoto contra o medo não é o seu dinheiro, não são os seus músculos tonificados, não é a sua influência política, nem mesmo a sua religião. O que tira o medo do seu coração é a consciência de que Jesus acabou de chegar e Ele está com você. O que eu acho curioso é que há dois relatos de tempestades que Jesus acalmou nos evangelhos. O primeiro registro está em Marcos 4, 35 a 41, e o segundo registro é esse que nós estamos considerando. Na primeira tempestade, primeiro Jesus acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Aqui nessa, primeiro Jesus acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. E a pergunta é: por que Jesus mudou de metodologia? É porque Jesus Cristo sabe que tem horas que a maior tempestade que enfrentamos está do lado de fora, e tem hora que a maior tempestade que enfrentamos está do lado de dentro. Tem hora que o nosso maior problema é a circunstância, tem hora que o nosso maior problema é o sentimento. E Jesus chega aqui hoje nesta noite, e Ele sabe qual é a sua tempestade fora, Ele sabe qual é a sua tempestade dentro, e Ele chegou agora para acalmar a tempestade fora e acalmar a tempestade dentro. Ele sempre vem. Sétimo lugar, Ele vem para levantar o caído. Às vezes nós censuramos Pedro, mas não devíamos censurar, porque daqueles discípulos o único que teve fé e coragem para dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus: pode vir, Pedro. E que experiência! O mar revolto, as ondas encapeladas, o vento rijo, assovar o batel frágil, e o Pedro pula daquele barco, e o mar empolado se transforma em terra firme debaixo dos seus pés, e caminha sobranceiro e vitorioso olhando para Jesus. Diz a Bíblia que de repente, reparando na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro. Pedro está aqui nesta noite. Ele não está entre nós, Ele mora debaixo da nossa pele. O sangue dele corre em nossas veias, o coração dele bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Quantas vezes, pastor João Pedro, quantas vezes, nas madrugadas mais sombrias da minha vida, por um momento, eu tirei os olhos de Jesus,
Diz: meu Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, Senhor. Se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Mas Pedro me ensina que nas horas mais críticas da vida, você não pode dar uma de valentão. Você precisa clamar por socorro. Socorre-me, Senhor, salva-me, Senhor. Lá Jesus estava no monte olhando para eles. Hoje Jesus não está no monte olhando para você, não. Hoje Ele está à destra da majestade de Deus, como nosso grande sumo sacerdote. E se você gritar por socorro, Ele vem na hora para socorrer você. Na hora. E Jesus o arranca das gargantas da morte e dá-lhe um tapinha de luva, cheio de ternura. Homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema não era o vento, o problema era a dúvida. O problema não era a tempestade, o problema era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Diz o texto, que subindo ambos para o barco, cessou o vento. Porque Jesus acalma o coração e Ele acalma a tempestade. Ele acalma o coração e Ele cura a enfermidade. Ele acalma o coração e restaura o casamento. Ele acalma o coração e restaura a vida financeira. Ele acalma o coração e quebra os grilhões dos vícios. Ele acalma o coração e resgata você das entranhas da morte, dá para você perdão e vida eterna. Ele sempre vem. Mateus não diz isso, mas João 6:21 nos informa que quando Jesus subiu para o barco, cessou o vento, eles chegaram ao seu destino. E nós chegaremos também ao nosso destino. E eu não estou falando de um porto, e eu não estou falando de um cais, eu estou falando que nós chegaremos ao porto celestial. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que o Senhor nos pega pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando for aberto a tampa do fosso do grande abismo, sai de dentro desse poço uma nuvem de gafanhotos que escurece o sol. E esses gafanhotos são demônios, com cabeça de cavalo, com cara de homem, com cabelo de mulher, com dentes de leão, com couraça de ferro, que atormenta os homens como o ferrão do escorpião. Do que a Bíblia está falando? Cabeça de cavalo é que o cavalo era a mais temida máquina de guerra daquele tempo. Rosto de homem significa que esses demônios são estratégicos, inteligentes, armam ciladas. Cabelo de mulher é uma menção aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos em danças alucinadas e sensuais, sensualidade. Dentes de leão, destruição. Couraças de ferro, esses inimigos não podem ser atacados com armas convencionais. Picada como escorpião, porque esses gafanhotos não saem como de costume para devastar a vegetação, eles saem para atormentar os homens. Agora preste atenção: atormentar os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida.
Você e eu, quando cremos no Senhor Jesus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e você hoje é marcado por Deus, e você hoje é propriedade exclusiva de Deus, e os demônios não têm autorização para atormentar você. Você está guardado nos braços do divino pastor, que é Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 13 diz que todos os povos e nações da terra vão adorar o anticristo. Todas as nações e todos os povos da terra vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No momento que você creu no Senhor Jesus, você tem a garantia de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e Jesus não vai perder nenhum dos seus cordeiros, nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Todos nós que fomos salvos pela graça, estamos seguros nos braços de Jesus, e chegaremos salvos e seguros ao nosso destino, à casa do Pai, à pátria celeste. Chegaremos salvos e seguros. E agora eu quero remeter vocês ao último versículo, para encerrarmos. Quando Jesus entrou no barco, diz a Bíblia que os seus discípulos o adoraram e disseram: verdadeiramente és filho de Deus. E esse versículo oportuniza-nos a pergunta mais recorrente da filosofia e da teologia. E a pergunta é esta: se Jesus nos ama, por que sofremos? Não seria muito melhor uma navegação sem ventos contrários e sem tempestade? Não seria muito melhor um voo de cruzeiro sem turbulências? Por que sofremos? Deus não é sádico. Deus nos ama. Por que sofremos? E a primeira razão é para que no sofrimento nós o adoremos. Leia a sua Bíblia e você verá que sempre que alguém está adorando, está curvado. Está curvado. Ninguém fica de narizinho empinado na presença daquele que é santo, santo, santo. Mais pessoas se curvaram na doença do que na saúde. Mais pessoas se curvaram na tempestade do que na bonança. Mais pessoas se curvaram na adversidade do que na prosperidade. Às vezes, como diz Naum, Deus faz o seu caminho de acesso ao nosso coração na própria tempestade. Se Jesus nos ama, por que sofremos? Segundo lugar, para nos levar a um nível mais profundo de conhecimento e experiência com Ele. Os discípulos disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Mas eles já sabiam disso. Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, dar movimento aos coxos. Mas agora, Jesus fez um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Sabe o que significa isso? Jesus não quer que você e eu tenhamos apenas uma fé de segunda mão. Jesus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Permita-me ilustrar e eu encerro. Vou trazer aqui à baila a história de Jacó. Lembra do Jacó? Neto do Abraão, filho do Isaac. Pois bem, diz a Bíblia que o Jacó saiu de casa depois de trair o irmão, de enganar o pai, às pressas, jurado de morte pelo seu próprio irmão Esaú.
Às vezes nós imaginamos que o Jacó era um adolescente inconsequente, que vivia na barra da saia da mãe, e a mãe é que ditava a agenda dele. Mas sabe quantos anos tinha o Jacó quando saiu de casa fugido? 77 anos. Solteiro. Tem esperança para vocês, viu, jovens? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Aí você diz assim: pastor, o senhor não está chutando não? Não estou chutando, eu vou provar para você que eu não estou chutando. Ele sai de casa com 77 anos, vai para Padã Arã, e trabalha 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. Quando então, depois de 14 anos em Padã Arã, nasce o José. O Jacó tem então 77 com 14, ele tem 91 anos. O José tem 1 ano, nasceu. Ele queria ir embora, o sogro não deixou, teve que ficar mais 6 anos lá. Portanto, quando Jacó sai de Padã Arã para Canaã, ele está com 97 anos, o José está com 6 anos. Foi quando ele teve uma experiência no Val de Jaboque, aos 97 anos. A Bíblia diz que o José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos com 17 anos de idade. Portanto, se o José tem 17, o seu pai agora tem 108 anos. O José demorou 22 anos no Egito para levar sua família. Portanto, se o Jacó tinha 108, mais 22, Jacó desce ao Egito com 130 anos, é o que a Bíblia diz. Ele viveu no Egito 17 anos, morreu com 147 anos, então está provado da minha tese, de que ele saiu de casa com 77 anos de idade. Mas, voltando ao Jacó, ao sair de casa com 77 anos de idade, o primeiro pouso dele foi em Betel. E Deus apareceu para ele em Betel e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Mas Deus não completou: eu sou o teu Deus. Até os 77 anos de idade, o Jacó só conhecia o Deus do seu avô e o Deus do seu pai, não como o Deus da sua vida. Passaram-se 20 anos, Jacó está com 97, está atravessando o Val de Jaboque, e diz a Bíblia que o Senhor começa a lutar com ele. Ele resiste, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Deus o deixa aleijado. E agora ele agarra-se ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. De que bênção ele está falando? Dinheiro? Não, não é dinheiro, eu já era rico. De que bênção ele está falando? Família? Não, ele tem uma família numerosa. Que bênção é essa? Sucesso profissional? Não, ele era um homem de sucesso. A bênção que ele está precisando é de salvação. E ali no Val de Jaboque, Deus muda o seu nome, Deus muda a sua vida. E ele disse: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E a partir do Val de Jaboque, Deus se revela a história como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Agora Deus é o Deus da sua vida, o Deus da sua experiência. O Senhor nesta noite quer que você, do fundo da alma, tendo uma experiência mais profunda com Ele, sendo levado a uma profundidade maior de relação com Ele, possa afirmar: verdadeiramente és o Filho de Deus. Talvez eu estou falando para gente que está passando por tempestade, e nós estávamos compartilhando com os irmãos agora há pouco, da luta que a nossa família tem vivido, a grande tempestade que nós temos enfrentado. Nosso netinho Pedro nasceu no dia 30 de setembro, apenas com 6 meses de gravidez da sua mamãe. Nasceu infectado
para uma terrível infecção que tinha cometido a mãe, com apenas 1 quilo. E com 3 dias de vida, enfrentou uma grande cirurgia. Com 1 semana de vida, enfrentou uma segunda grande cirurgia. Durante 2 vezes, ele ficou 50 horas cada vez sem fazer xixi. E os médicos disseram: os órgãos vão entrar em falência. Muitas vezes, várias vezes, os médicos chamaram a família e disseram: se vocês acreditam em Deus, então orem, porque nós já jogamos a toalha, não tem mais o que fazer. Um dia minha nora chegou aflita, numa dessas chamadas, que não tinha mais jeito. Ela disse: eu queria tanto pegar o meu neném no colo, cheio de aparelhos. E o médico disse: não faça isso. Você vai ter um grande trauma, ele vai morrer no seu colo. E chega um médico mais experiente e disse para ela: põe o seu bebê no seu colo, colo de mãe é vida. E quando a mãe pegou o menino cheio de fios, as taxas começaram a mudar no televisor, a mudar. Ele ficou 102 dias no CTI. Semana passada fez a 4ª cirurgia. Está em casa, passando bem. E nós cheios de esperança de que Deus vai completar a sua obra na sua vida. Ele sempre vem. Ele sempre vem. E Ele vem para acalmar o nosso coração. Ele vem para acalmar a nossa tempestade. Com a permissão do meu pastor, se você está passando por uma tempestade nesta noite e quer colocar a sua vida diante deste Jesus, eu queria convidar você a se levantar do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar com você. Deus está neste lugar. Ele é o Deus vivo. Para quem não tem causa perdida, para quem não tem problema insolúvel, para quem não tem doença incurável, para quem não tem casamento irrecuperável, para quem não tem algema tão grossa que eu não possa quebrar, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Pode vir, nós vamos buscar a face do Deus vivo. Bendito seja Deus. Pode chegar, pode vir. Pode vir, Deus está aqui. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, para sempre o mesmo. Ele fez, faz e fará maravilhas. Ah, Senhor, não há Deus como Tu. Não há Deus além de Ti. Só Tu és Deus. Deus vivo e poderoso. Deus criador do universo. Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder. Deus da nossa salvação. Deus que quebra as nossas algemas. Deus que rompe os nossos grilhões. Deus que pacifica a nossa alma. Deus que acalma as nossas tempestades. Tu conheces, meu Deus, cada pessoa que está nesse auditório. Tu conheces as tempestades que assolam cada pessoa que se levantou e veio aqui à frente. Ah,
Senhor, nós clamamos pelo nome de Jesus. Visita o teu povo nesta noite. Traz sobre nós, Senhor, o orvalho da tua presença. Asperge a nossa cabeça com o óleo do teu Espírito. Tira, Senhor, o espírito angustiado. Cobre-nos com vestes de louvor. Remove as cinzas, Senhor, e inflama o nosso coração de santo fervor, e dá-nos uma experiência mais profunda com Jesus. Salva nesta noite, liberta nesta noite, cura nesta noite, magnifica o teu nome nesta noite, Senhor, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor pelos séculos eternos. Tu és digno de receber a honra, o louvor e a glória. Nós te adoramos, Senhor, e nós declaramos com todas as forças da nossa alma: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém.